Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje Rodrigo Agostinho. Ele é o presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ambientalista, biólogo, advogado, ele já foi vereador e prefeito em Bauru, no interior de São Paulo, e também já foi deputado federal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Kennedy. É um prazer falar com você. Prazer é meu. Meu caro, o IBAMA foi criado logo após a Constituição de 88, ali no comecinho de 89. Ele aplica a política nacional do meio ambiente, ele preserva, ele dá licença ambiental. Explica para a nossa audiência o que é o IBAMA e qual é a importância dele nas políticas públicas para preservar o nosso meio ambiente. Bem, como você disse, ele surgiu em 89, comecinho de 89. Em 88 nós tivemos a Constituição, que trouxe todo um capítulo voltado ao meio ambiente, no seu artigo 225. Naquele ano a gente estava com altas taxas de desmatamento, o mundo inteiro cobrando o Brasil uma resposta a isso, e muitos conflitos fundiários voltados também para a questão da Amazônia. E no final de 88 nós tivemos o assassinato do Chico Mendes, em dezembro de 88, e aí o governo começa a ser pressionado a dar uma resposta, e a resposta vem em fevereiro de 89 com a criação do IBAMA. O IBAMA é o principal órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente. Ele trabalha com fiscalização, prevenção e combate a incêndios florestais em áreas federais, trabalha muito a questão do licenciamento ambiental federal, controle de substâncias químicas, emergências ambientais, enfim, é uma grande estrutura. No passado chegou a ser maior. O IBAMA chegou a ter mais de 6.200 servidores, hoje tem 2.700. O quadro também envelheceu ao longo do tempo, temos 1.000 servidores hoje com idade para se aposentar. Então, é uma instituição em transformação. Nós estamos, desde o ano passado, trabalhando de maneira muito intensa, o fortalecimento da instituição, a recuperação do tempo perdido e, ao mesmo tempo, agindo de forma cirúrgica para combater o desmatamento. No ano passado, a gente conseguiu uma queda significativa do desmatamento, de 50% na Amazônia, e esse ano 40% em cima já desses 50% do ano passado. Então, a gente acredita que está num caminho certo, porém, com todos esses desafios novos, inclusive o desafio da própria mudança climática, que está se agravando cada vez mais. Ô Rodrigo, você falou aí que está recuperando o IBAMA. Antes da gente seguir na entrevista, fala que herança que você encontrou ali. Como é que estava o IBAMA quando você assumiu? Qual foi o estrago que o governo Bolsonaro fez no IBAMA? Você falou até em redução de funcionários, a Marina falou, olha, um governo Bolsonaro teria piorado ainda mais as coisas. Conta pra gente o que você recebeu e que medidas que você está tomando para recuperar a instituição. Só para você ter uma ideia, a gente chegou a ter quase 2.000 fiscais, hoje são 700 fiscais. Ao longo do tempo, 89 escritórios do IBAMA foram fechados no país. Então, a gente perdeu a capilaridade, era a presença física em muitas regiões. A gente teve uma série de atos normativos, né, que criaram para alguns setores uma desregulamentação. Então, você recuperar tudo isso não é fácil. O ano passado, a gente conseguiu contratar o cadastro reserva, que a gente tinha do último concurso do IBAMA. A gente conseguiu um novo decreto de estrutura, então a gente tem uma nova estrutura, a gente vai abrir novos escritórios em lugares que foram fechados, no coração da Amazônia, por exemplo. Estamos aí com o nosso concurso novo já agendado e estamos trabalhando uma série de outras estratégias. Não é fácil, a gente enfrenta o crime organizado, a gente está percebendo que aquele crime organizado urbano, ligado ao tráfico de drogas, percebeu que os crimes ambientais é um ambiente seguro para eles. Então, a gente está sendo muito complicado esse enfrentamento. A gente, muitas vezes, é recebido a balas no meio do tiroteio. Isso o fiscal do IBAMA. Operações, os fiscais do IBAMA. E há suporte da Polícia Federal, da PM, da Guarda Nacional, dos militares da Amazônia? Como é que funciona isso? Nas áreas onde o crime está conflagrado, nas áreas mais perigosas, de fato, a gente vem fazendo operações conjuntas, às vezes com a Polícia Federal, às vezes com a Polícia Rodoviária Federal, normalmente com o acompanhamento da Força Nacional. Muitas vezes esse enfrentamento de garimpo, de extração ilegal de madeira, de grilagem, a gente percebe muita gente lavando dinheiro de droga nessas áreas, então as pessoas acabam respondendo de forma bastante violenta.
Enfim, mas é a nossa função, é uma missão típica do Estado brasileiro e a gente fica feliz de ver os resultados já aparecendo. Você falou em 700 fiscais atuando nessa linha de frente. Para um país continental como o Brasil, me parece pouco. É pouco? Quanto que tem que aumentar? Ou não é pouco? É isso mesmo que tem que ter? Não, de fato tem que aumentar. Para compensar essa perda de fiscais, a gente está usando muita tecnologia hoje. Então, eu consigo, daqui de Brasília, eu consigo monitorar o desmatamento no Brasil inteiro. Alguém desmatou, chega o alerta do INPE direto no nosso computador, a gente já faz o auto de infração, a gente já faz o embargo da área, ou seja, a área fica proibida de receber financiamento público. Então, a gente está conseguindo, de certa forma, usar as ferramentas que estão aí, que estão à disposição para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então, se alguém desmata na Amazônia e acha que o fiscal nunca vai chegar lá, daqui de Brasília, a gente está conseguindo ver com as imagens de satélite, em tempo real, o que acontece no nosso território. E a questão de ação em campo? Você está com 700 hoje. Você tem uma meta na sua gestão para aumentar até quanto? Como é que está sendo isso? O concurso está autorizado agora já para 460 vagas. A gente acredita que vai poder contratar uma parte ainda do cadastro reserva desse mesmo concurso. Então, isso só para fiscal, desculpe. Não será apenas para fiscalização, porque a gente tem outras áreas estratégicas também. Vou dar um exemplo. O licenciamento ambiental federal. Hoje a gente está licenciando quase 4.000 obras e empreendimentos, né? As grandes obras do PAC estão todas ali dentro. E a gente tem hoje 234 servidores para 4.000 obras grandes, né? Então, a gente está tendo que repor o quadro também em outros setores. Então, a questão de reposição do quadro ela é fundamental, então. É fundamental, até para a gente poder ter presença nossa no território e, obviamente, conseguir avançar em outras agendas também. O IBAMA não trabalha só com essa agenda do comando e controle da fiscalização. O presidente Lula, antes da reunião ministerial da semana passada, antes de essa semana para a ONU, ele falou que o país não estava preparado para essa onda de incêndios que a gente viu. A Marina, de fato, ela falou que, olha, é uma seca na maior parte do território nacional, em uma certa parte é uma seca severíssima. O Brasil está em ponto de combustão, mas foi a ação humana, criminosa, que gerou isso que a gente viu no país. O país inteiro pegando fogo, as cidades tomadas por uma fumaça tóxica. Vocês já enfrentaram o desafio que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, é um ano que você está trabalhando na crise. O IBAMA, nessa questão das queimadas agora, Agostinho, que medidas que ele tomou para enfrentar e, assim, na tua experiência, é algo inédito que vocês viram? Isso nunca tinha acontecido no Brasil nessa dimensão? As mudanças climáticas vão impor para a gente eventos extremos de temperatura, eventos climáticos extremos em todas as ordens. Em alguns momentos a gente vai ter chuvas torrenciais. Todos os modelos matemáticos mostram que a gente vai começar a ter o espichamento, né, o prolongamento do período de seca. Então, as secas devem começar um pouco antes, terminar um pouco depois. E a concentração dos eventos de chuva. Então, uma chuva que normalmente você teria 30 milímetros um dia, 20 milímetros no outro, de repente você vai ter 100... distribuída no tempo e no volume, né? De repente você vai ter 100 milímetros num dia e o resto sem chuva. Então, a gente, de fato, não só o Brasil, o mundo inteiro vai ter que se preparar mais para isso. Nessa última seca agora, nós tivemos incêndios no Alasca, na Sibéria, toda a Califórnia, na Flórida, em países onde ninguém imaginava. 20 países da América do Sul pegando fogo. Toda a Europa mediterrânea, Portugal, Espanha, Grécia, com grandes incêndios também. A Austrália com grandes incêndios. O Canadá, um dos países mais bem estruturados para incêndios florestais do mundo, pedindo ajuda, inclusive, para o Brasil. Então, assim, o que as mudanças climáticas estão nos dizendo é o seguinte, olha, nós vamos todos ter que estar muito mais bem preparados. Esse ano, com os incêndios florestais, a gente nunca teve tanta estrutura. A gente está hoje com 3.200 brigadistas, somando IBAMA e ICMBio. Nós estamos com quase 30 aeronaves, mais de 20 embarcações, 1.200 viaturas circulando pelo Brasil, levando os brigadistas. Mas o que aconteceu? 60% do Brasil hoje em seca severa. Algumas regiões do Brasil já vai fazer 6 meses sem chuva. Os grandes rios amazônicos todos secos. E, ao mesmo tempo, uma ação humana. Em alguns lugares, por conta de um aspecto cultural. O pessoal quer limpar o terreno, quer limpar o quintal, quer fazer um roçado e perde o controle do fogo. Em outros lugares, uma ação muito deliberada, criminosa.
O que a gente está percebendo com as investigações até aqui, no centro-sul do país, aquele incêndio intencional de causar destruição, seja numa fazenda ou numa área florestal, a pessoa vê lá que está seco e coloca fogo. Já no sul da Amazônia, principalmente no sul e no leste da Amazônia, no interior da Amazônia, é muito fogo para ocupar a floresta. Para formar pasto. Então, o que eles fazem hoje? Eles perceberam que toda vez que eles faziam o corte raso da floresta, o desmatamento, né, usando equipamento, trator, motosserra, a gente aqui pegava. Então, eles estão preferindo degradar a floresta, é um fenômeno que a gente está vendo crescer desde o ano passado. Então, eles degradam a floresta com fogo, uma boa parte das árvores morre, e aí eles jogam semente da pastagem lá dentro e colocam o gado lá dentro. Né? Notadamente em área pública, na Amazônia 60% das terras são públicas, e hoje na Amazônia, só para você ter uma ideia, em torno de 32% dos incêndios já são em áreas de floresta. Até o ano passado era em torno de 12%, né? Ou seja, uma tendência de aumentar essa estratégia de ocupar as áreas públicas de florestas públicas. A Marina falou também num quê de revanche, de vingança, pelo aperto da fiscalização e do enfrentamento ao crime organizado. Tem isso também claramente? Eu não tenho dúvida. Ocorreram algumas declarações em alguns locais, vou dar um exemplo concreto. Na Floresta Nacional do Jamanchim, né, no final ali da BR-163, entre o Mato Grosso e o Pará, o ICMBio fez várias operações para combater o desmatamento, o gado que estava sendo colocado dentro da Floresta Nacional. E os poceiros ali declararam publicamente que iam colocar fogo na Floresta Nacional em revanche a essas ações. Então, infelizmente, a gente tem situações como essa, onde o crime ambiental organizado vem se manifestando dessa forma. Fala um pouquinho do ICMBio, que é um trabalho complementar do IBAMA. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, ele tem uma missão de cuidar das unidades de preservação, né? Ele é focado nisso. Mas vocês têm parcerias para fiscalizar também, para combater os incêndios? O ICMBio é uma instituição irmã do IBAMA. Ele surgiu com o desmembramento de uma parte do IBAMA em 2007. Ele hoje é responsável pelos projetos de conservação das nossas espécies ameaçadas, como foi o caso das tartarugas marinhas, da baleia jubarte, da arara azul, enfim, e responsável pelas unidades de conservação, são os parques nacionais, as florestas nacionais. É um trabalho super importante, IBAMA e ICMBio trabalham juntos. Agora, no trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais, a gente tem uma atribuição sobre as áreas federais. As áreas estaduais e as áreas privadas, a atribuição é dos bombeiros. Mas, por orientação do governo, a gente está trabalhando em todas as áreas e estamos trabalhando muito em conjunto. IBAMA, ICMBio e os corpos de bombeiros. Rodrigo, quando a gente olha, você falou aí da questão do incendiar uma floresta nacional, incendeiam reservas indígenas. Os focos de incêndio, eles são maiores nessas áreas protegidas e essas áreas que preservam mais o meio ambiente? Ou eles estão, você falou das terras públicas, né? Ou eles estão mais nisso, em terras que eles querem grilar, querem terras devolutas, terras públicas? Explica como é que é essa distribuição. Tem uma distribuição ou é uma coisa meio geral? É bastante aleatório. A gente tem feito bastante planejamento para poder olhar isso. Por exemplo, em São Paulo, que nós tivemos uma quantidade enorme de incêndios agora, o mês passado, no dia 23 de agosto, teve uma explosão de incêndios. A maior parte das áreas incendiadas eram áreas de agropecuária, onde o que a gente percebeu é que a maior parte dos incêndios foram provocados por pessoas externas a essas áreas. Pessoas passaram ateando fogo nessas áreas. Com que motivação? Vocês conseguiram descobrir? Tem um inquérito hoje da Polícia Federal e que está tentando buscar entender esse fenômeno. Né? Se foram pessoas com a cabeça incendiária, se foi um planejamento, se foi uma coisa orquestrada. A gente não tem como dizer absolutamente nada antes da conclusão dos inquéritos. A Marina falou que não tem como ser coincidência, porque a partir de um determinado momento havia, assim, muitos Entre o primeiro e o último foi um período de 1h30. Pois é, uma coisa Incendiaram um quarto do estado em 1h30. E São Paulo tem 9 mil bombeiros, a maior estrutura de prevenção e combate a incêndios é de São Paulo. Mas o que a gente percebe é que algumas outras regiões muda o perfil. Né? Então, por exemplo, aqui em Brasília, atearam fogo em 2 áreas protegidas importantes. O Parque Nacional de Brasília e a Floresta Nacional de Brasília. Isso causou muita fumaça, muito prejuízo para todos. No caso do Parque Nacional de Brasília, todos os bombeiros foram para lá, foram mais de 500 bombeiros. Então, foi uma grande operação de guerra para a gente conseguir conter. Em alguns lugares, a gente tem visto
as pessoas ateando fogo, por exemplo, numa terra indígena do lado de fora, mas às vezes conflitos entre os próprios indígenas, onde uma aldeia acaba ateando fogo na outra. Então, a ação humana, nesse momento tão crítico de calor, de baixa umidade, cria essa situação. A gente precisa que a sociedade, de maneira geral, se conscientize. Não é hora de colocar fogo em nada, em lixo, em folha, não é para colocar fogo. Isso prejudica a biodiversidade, prejudica as mudanças climáticas e prejudica a saúde humana. Então, agora não é hora de colocar fogo, as pessoas precisam se conscientizar de que as pessoas podem ser responsabilizadas por esses incêndios, caso, obviamente, a gente consiga comprovar a origem. Aqui em Brasília, nessas duas áreas, vocês descobriram já a motivação? Nas áreas urbanas, a gente tem conseguido obter imagens de câmeras. Isso, infelizmente, a gente não consegue para o Brasil todo, mas está tendo um trabalho de investigação para poder localizar as pessoas que colocaram fogo nessas áreas. O Paulo Artacho, ele fez uma apresentação lá na reunião do chefe dos Três Poderes e no meio lá ele falou da importância de se pensar no modelo do agronegócio para o futuro. Às vezes essa coisa está muito focado na soja e na carne bovina. Você foi prefeito, você foi vereador, você foi deputado federal, você sabe como é que essa discussão dentro do Congresso Nacional ela é difícil, né? A gente sabe que o agronegócio é um dos motores da economia, que tem a sua importância. Mas, ao mesmo tempo, a gente, assim, a água no Brasil, o Brasil está secando, né? A água é fundamental, a gente está vendo um curtoprazismo e uma exploração predatória. Como é que você vê essa questão do modelo do agronegócio brasileiro? Não é uma mudança para amanhã, ninguém está falando que tem que parar de plantar soja amanhã, mas tem que ter uma transição também nesse modelo? A gente está percebendo que uma parte significativa do agro já está fazendo essa transição, mas é importante que as pessoas entendam. O agro deu certo no Brasil e responde aí por 33% do nosso PIB, porque o Brasil tem floresta. Floresta produz umidade que produz chuva. A floresta amazônica recebe a umidade do Atlântico. Essa umidade produz uma série de nuvens que desce em direção ao Pantanal, ao centro-oeste. Chamados rios voadores. Os rios voadores. Essa água vem na forma de grandes nuvens e vem para o centro-oeste. Chega no centro-oeste, temos a chuva e a formação dos grandes rios. O Rio São Francisco é formado no centro-oeste, né, ali no Parque Nacional de Serra da Canastra. O Rio Paraná é formado aqui nas Águas Emendadas, aqui dentro do Distrito Federal. Você tem o Rio Araguaia, o Rio Tocantins, as grandes bacias se formam no Cerrado com as chuvas que vêm da Amazônia. Se a gente perder a floresta, a gente perde a chuva e a gente perde a nossa agricultura. A nossa economia é afetada, mas a segurança alimentar de um planeta inteiro, porque a gente produz alimentos para 1 bilhão, 200 milhões de pessoas no mundo. Então, a gente precisa agir com muita responsabilidade. Tem uma parcela significativa do agro que já está praticando a chamada agricultura regenerativa, está utilizando a agricultura de precisão, utilizando menos agrotóxicos, menos água, está fazendo a integração lavoura-pecuária-floresta, está usando instrumentos econômicos importantes, como é o caso das soluções baseadas na natureza, pagamento por serviços ambientais. Então, tem uma parcela do agro que já entendeu essa lógica. Agora, isso, obviamente, precisa ser difundido. Nós já temos 60 milhões de hectares de áreas que eram floresta na Amazônia, que produziam água e não produzem mais, áreas que já foram desmatadas. Então, a gente precisa agir com muita responsabilidade. Nós temos o problema global da mudança climática, mas a gente também tem os nossos problemas locais e regionais. Ou seja, sem a Amazônia, sem o Cerrado, o agronegócio brasileiro está perdido. Nós não temos água, né? E sem água não tem milagre que se faça. Obviamente que o mundo inteiro também está trabalhando a adaptação. A gente vai ter que adaptar a nossa agricultura, do mesmo jeito que a gente vai ter que adaptar nossas cidades para essas mudanças climáticas. Ô Rodrigo, a Mercedes Bustamante, ela me deu uma entrevista aqui, ela é especialista em Cerrado, e a gente sabe que tem uma lei especial que protege a Mata Atlântica. No Cerrado, a reserva obrigatória, a reserva legal, é de apenas 20%. Na Amazônia, é de 80%. O que significa que 80% eventualmente pode ser desmatado legalmente. A gente sabe que não é assim, que esse manejo não é porteira aberta, né? A gente sabe que quem que gosta desse tipo de estratégia. Você acha que o Cerrado precisaria ter uma lei especial de proteção como teve para a Mata Atlântica? A gente tem 6 grandes biomas terrestres, né? Amazônia, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, o Pampa, né? O próprio Cerrado, e a gente tem um dever
de ter um olhar específico para cada região com as suas próprias características. Então, a ideia da gente ter leis específicas para cada um dos biomas faz muito sentido. Faz sentido. Até porque as coisas são diferentes, as realidades são diferentes, o grau de ocupação é diferente. No caso do Cerrado, a gente já perdeu metade dele. Ele recobria 23% do Brasil, hoje é 11%. Na Amazônia, recobre 50% do nosso território, nós já perdemos 20% da Amazônia. Então, a gente tem esse grande desafio de como é que a gente olha para as características regionais, para as particularidades de cada bioma, para cada biodiversidade. O próprio Pantanal, por exemplo. Pantanal é a maior planície inundável do mundo, mas no caso do Brasil, ele é 2% do nosso território. É uma joia muito preciosa e que a gente precisa olhar com muito carinho. Então, esses desafios estão colocados. A ciência faz o seu trabalho. A professora Mercedes Bustamante é uma das pesquisadoras mais conhecidas do mundo nessa área de biodiversidade. E a gente precisa olhar para esse trabalho e transformar isso em política pública. Eu acho que isso é essencial, é fazer política pública baseado em evidência, em pesquisa científica. Ô, Rodrigo, e ela falou que esses biomas, e você falou há pouco, eles estão interligados, ou seja, a Amazônia é importante, você falou, chove no Cerrado, é importante para o Cerrado, que se integra com a Caatinga, com o Pantanal, que está ali dentro do Cerrado, né? E, apesar de ser uma planície inundada, mas é um bioma diferente. A Marina falou, ó, tem o risco de perder o Pantanal até o final do século. O Carlos Nobre falou para ela, talvez seja até mais rápido do que isso, né? Que é outra referência em estudo. Dá para fazer uma gradação de risco para cada um dos nossos biomas? Qual que corre mais risco? É o Cerrado? É a Amazônia? Ou é o Pantanal, que está numa situação mais gravosa? Pelo tamanho da área e pelo grau de degradação, provavelmente o Pantanal e o Pampa são os mais ameaçados no momento. O Pampa está restrito ao Rio Grande do Sul, ele ocupa 2/3 do Rio Grande do Sul, e o Pantanal, ali, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São dois biomas pequenos, mais ou menos 2% cada um ocupam do nosso território. A Mata Atlântica, que recobre o litoral brasileiro e entra um pouco para o interior, ela chegou a ser reduzida a menos de 9%, hoje está mais de 20%, ou seja, a Mata Atlântica está tendo uma recuperação. O Cerrado é a nossa fronteira agrícola, então a expansão não para nunca. A gente conseguiu reduzir a taxa de crescimento do desmatamento. Nos últimos 5 meses nós tivemos queda no desmatamento do Cerrado. No Cerrado. Nos últimos 5 meses. Ou seja, é uma tendência. Mas o volume de área desmatada é altíssimo, notadamente em 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Já na Amazônia, é uma outra realidade. A Amazônia a gente está conseguindo reduzir. Quase todo o desmatamento da Amazônia era desmatamento em área pública. Quase todo o desmatamento da Amazônia ocorria de forma ilegal, sem qualquer autorização. Então, a gente conseguiu, com fiscalização, baixar significativamente. No Cerrado está sendo algo um pouco mais complicado, porque quase todo o desmatamento do Cerrado é com a autorização dos órgãos estaduais. Então, a gente está dialogando muito com os estados, para os estados entenderem a necessidade da gente ter um desenvolvimento conciliatório, que o Brasil cresça, se desenvolva, mas respeite o meio ambiente. Pois é, para o Cerrado, ou seja, uma lei especial dependeria de aprovação no Congresso Nacional. Sim, sim. A gente tem visto no Congresso, você foi parlamentar, assim, às vezes as votações são para piorar uma situação que já existe, dizendo, o Brasil tem uma legislação ambiental muito avançada, ela já é muito boa. Esse foi um dos argumentos que eles usaram agora para não querer levar pena, por exemplo, para quem toca fogo, né, ateia fogo, faz queimadas. Como que a gente pode lidar com o Congresso? Você falou dos estados, mas não seria fundamental uma decisão do Congresso para preservar o Cerrado? Eu não tenho dúvida disso. No Congresso tramitam hoje vários projetos, tem uma PEC para incluir o Cerrado na nossa Constituição. Na época, o Cerrado e a Caatinga ficaram de fora da proteção constitucional. Tem vários projetos tramitando para dar uma proteção maior para o Cerrado, inclusive um deles é de minha autoria, mas existem vários outros projetos ali. O que a gente precisa, obviamente, é que a gente tenha esse olhar, um olhar, inclusive, que seja conciliatório. Ninguém está falando que é para parar de produzir. O que a gente está querendo é que haja um bom planejamento do nosso território e que as áreas mais importantes, obviamente, sejam preservadas até para a nossa própria sobrevivência. Quanto mais ambiente natural preservado a gente tem, mais resiliente a gente vai ser, inclusive, para as mudanças climáticas. A gente precisa ter muita responsabilidade, porque as mudanças climáticas não são reversíveis no curto prazo,
Para você reverter no curto prazo, a gente precisaria que praticamente o mundo inteiro parasse. E a gente não vai conseguir fazer essa transição assim. Nós vamos ter que tirar muito gás carbônico da atmosfera. Gás carbônico que está sendo acumulado desde a revolução, do começo da Revolução Industrial. Então, de fato, a gente vai ter que agir com muita responsabilidade. Quando a Marina esteve aqui, ela falou que o Brasil corre mais risco do que outros países de sofrer mais gravemente os efeitos da mudança climática. Sei que você tem uma especialização em climatologia. Explica para a gente por que um país como o Brasil, que a gente vê, nossa, mas o Brasil tem um solo fértil, chove, tem um clima perfeito, o Brasil é um paraíso na Terra, porque um país como o Brasil pode ser mais prejudicado nesse contexto da emergência climática? Todas as modelagens estão mostrando que a faixa tropical entre os trópicos, né, a faixa localizada principalmente ao longo da linha do Equador, o aumento de temperatura pode chegar a 6 graus. Quando o mundo fala assim, o mundo inteiro, previsão era que 2040 a gente chegasse a 1,5 graus de temperatura a mais. É 1,5 graus de temperatura média. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Só que a gente já está 15 meses seguidos, os últimos 15 meses seguidos, nós já ultrapassamos esse 1,5 graus. E quando fala 1,5 graus, para as áreas tropicais, a gente está falando de aumento que pode chegar a 6 graus. 6 graus, isso para o Brasil, inviabiliza estados brasileiros inteiros. É como se fosse impossível continuar sobrevivendo em alguns estados do Brasil. Então, isso precisa ser levado muito a sério. A agricultura brasileira, até pouco tempo atrás, a gente estava vendo até 3 safras na mesma propriedade, 3 safras no ano. Né? 2 de soja e uma, por exemplo, de milho safrinha. Aumenta o período de seca, começa a diminuir essa produção. Então, as pessoas precisam entender, de fato, que a gente está vivendo um limite muito perigoso. Nessa reunião que teve entre os 3 poderes, se aventou a possibilidade de aumento de pena para quem queima, há um argumento de que fica mais fácil fazer os flagrantes. Você considera isso importante ainda? Porque o Rodrigo Pacheco e o Congresso não está querendo levar isso adiante. Você acha importante insistir nisso? Te ajudaria? A gente vem discutindo isso em várias instâncias. Uma delas, por exemplo, foi no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ. Em discussão com o CNJ optou por priorizar o julgamento dos processos que tramitam hoje na área criminal e na área civil, relacionado, por exemplo, a incêndios florestais. O CNJ, a gente nem tinha esse número, mas o CNJ descobriu, no Judiciário brasileiro, fazendo uma busca, que existem hoje 11 mil processos no Judiciário brasileiro, e a maioria deles andando lentamente. Então, houve uma decisão do ministro Barroso de que esses processos sejam priorizados. Mas, de maneira geral, as penas são baixas. Então, hoje, por exemplo, a pena para o incêndio é uma pena que está prevista lá no Código Penal de 1940, de 2 a 6 anos, mas o que se aplica é a pena da Lei dos Crimes Ambientais de 1998, que é de 2 a 4. Se for culposo, 6 meses a 1 ano. Isso é convertido rapidamente em cestas básicas, então a pessoa não vai presa. Você não tem pessoas hoje no Brasil presas por desmatamento, por grilagem, por garimpo ilegal, por incêndios florestais. Então, a legislação brasileira, apesar de ter sido muito bem escrita, muito bem redigida, nós temos algumas leis ambientais brasileiras que é uma verdadeira obra de arte, mas do ponto de vista de efetividade, é muito baixa. A impunidade, infelizmente, ainda prospera no Brasil. E acaba sendo uma coisa que estimula as pessoas a fazerem. Se não tem punição, ela vai lá, toca fogo e não acontece nada, ela fala, eu posso continuar fazendo isso. Porque, às vezes, essa legislação que eles falam é uma legislação de pânico penal, não basta aumentar a pena, que é uma questão prática, concreta, né? Porque também há uma ameaça à vida. Né? A gente viu o que aconteceu com a fumaça nas grandes cidades brasileiras. Isso afeta a saúde. Esse ano já morreram 15 pessoas tentando apagar incêndios. Vamos perder um brigadista. Ontem, no Piauí, morreram 2 brigadistas de uma prefeitura local que estavam lá tentando apagar um incêndio. Então, a gente tem um agravamento de doenças respiratórias. Isso. Pessoas que têm alguma sensibilidade nesse período estão passando muito apuro nas cidades brasileiras, mas tem gente morrendo tentando apagar incêndio. Ou seja, tem consequência. Agora, a gente precisa que essa consequência também seja do ponto de vista repressivo, que, de fato, a legislação brasileira trate esses temas com a devida seriedade.
Ô, Rodrigo, o presidente Lula liberou créditos extraordinários ali para serem usados no combate às queimadas. Dessa fatia de R$500 milhão, quanto que cabe ao IBAMA? Como que o IBAMA está usando? Como que esse dinheiro está indo para onde? Para as prefeituras, para os estados, para o IBAMA? Como é que está essa A distribuição? maior parte desse volume está sendo utilizado no enfrentamento da seca. A gente tem milhares de comunidades hoje na Amazônia que estão completamente isoladas. Comunidades às margens do Rio Madeira que nunca imaginaram que iam ter falta de água. O improvável acontecendo. Então, o Ministério da Defesa está reunindo a maior parte desses recursos para poder levar cestas básicas, água, combustível, medicamento para essas comunidades. IBAMA e CMBio estão ficando algo em torno de 100 milhões dividido entre as duas instituições, para que a gente possa contratar mais brigadistas e custear principalmente as aeronaves usadas no combate aos incêndios florestais. Então, nós tivemos 3 créditos extraordinários esse ano, e com esse recurso a gente está conseguindo tocar toda essa estrutura de guerra. Não é fácil. Eu tenho que ficar o tempo todo tirando o brigadista de um lugar, levando para outro. Nesse exato momento, nós temos 86 grandes incêndios no Brasil que estão sendo combatidos pelos nossos brigadistas. Então, eu tenho que levar alimentação, suprimentos, arrumar lugar, né? Toda a logística para que eles possam poder trabalhar e retornar, obviamente, em segurança para casa. Desde a roupa especial, que é uma roupa que protege do calor, que protege do fogo, até mesmo a alimentação e local para essas pessoas ficarem. E o equipamento, o avião, máscara, o IBAMA tem isso? O equipamento de proteção individual a gente compra, a gente adquire de empresas brasileiras. As aeronaves a gente faz alocação, para que a gente não tenha que ficar depois cuidando da manutenção nos períodos onde a gente não tem os incêndios florestais. Então, hoje a gente tem 11 helicópteros alugados e mais de 20 aeronaves de lançamento de água trabalhando no Brasil nessas operações. Vez ou outra, a gente vê alguém sugerindo a criação de uma Guarda Nacional Ambiental, a partir do núcleo de fiscais do IBAMA, de Força Nacional, de Polícia Federal. Faz sentido a gente criar uma nova polícia para lidar só com essa questão ambiental? Não. O que a gente precisa, obviamente, é que os órgãos de Estado tenham a estrutura necessária. E isso eu falo no sentido mais amplo. Tá. O primeiro combate a um incêndio precisa ser feito pelo município, pelo órgão estadual. Não faz sentido eu deslocar um efetivo daqui de Brasília para apagar um incêndio no interior de Minas Gerais, por exemplo. Obviamente que quando tem um incêndio a gente vai, mas a gente precisa ter uma estrutura, obviamente, que os órgãos, de maneira geral, Sim. tenham a sua estrutura. A Polícia Federal fazendo a investigação, o IBAMA fazendo aquela atividade mais repressiva, de fiscalização propriamente dita, o ICMBio com a estrutura para poder cuidar das áreas protegidas do Brasil. Então, o que a gente precisa, obviamente, é de fortalecer as estruturas que a gente já tem. Obviamente que não é fácil, o Brasil é um país que tem deficiências em muitas políticas públicas, né? A gente tem, ao mesmo tempo que o Brasil é uma das grandes economias do mundo, obviamente a gente tem deficiências na área da educação, da saúde, e destinar recursos para a área ambiental sempre foi uma grande dificuldade. Mas, sem sombra de dúvida, não faz sentido eu criar uma estrutura nova quando eu posso fortalecer estruturas já existentes e que tem uma história, tem uma expertise de trabalho nessa área. É importante você falar isso, que são aquelas famosas ideias fáceis, simples para problemas de difícil solução. Sim. Então, outra também que sempre fala, mas estão as Forças Armadas aí. Vocês não pegaram as Forças Armadas para apagar os incêndios, as queimadas? A gente sabe que o Ministério da Defesa está atuando em conjunto. Mas, por exemplo, levar os militares para esse papel. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Eu não consigo fazer isso no curtíssimo prazo. Por quê? Porque eu não posso pegar um jovem de 18 anos que está ali fazendo tiro de guerra, sem nenhuma capacitação, sem um equipamento especializado, colocar ele para combater um incêndio. Eu vou colocar a vida dele em risco. Ele vai morrer. E as pessoas precisam entender isso. Os nossos brigadistas que estão trabalhando, eles fazem um processo longo de capacitação, de formação. Eles estão trabalhando, mas o tempo todo eles estão olhando para o lado, vendo se o vento não está mudando de direção, vendo se eles estão no ambiente seguro, se eles precisarem sair dali, por onde eles vão sair. Eles são treinados para aquilo. Eu não posso pegar um jovem que acabou de entrar na Marinha e falar assim, vai lá para o meio da Serra do Cachimbo apagar um incêndio. Eu estaria colocando a vida dele em risco. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa pensar em algo de médio e longo prazo.
né, com estruturas mais bem organizadas, inclusive do Ministério da Defesa, para fazer o enfrentamento dessas crises. Criando forças especiais para isso, eventualmente com treinamento. O Ministério né? da Defesa agora ajudou muito na crise do Rio Grande do Sul. Toda a logística de helicópteros no resgate, nos salvamentos, foi feito com os helicópteros das Forças Armadas brasileiras. Então, eu não tenho dúvida. Hoje, nesse exato momento da crise, as Forças Armadas estão me ajudando com aeronaves, deslocamento, logística. No Pantanal foi decisivo a participação deles para que a gente pudesse controlar os incêndios do Pantanal. E no caso do Pantanal, a gente conseguiu reduzir drasticamente os incêndios. Muito bom você esclarecer isso, porque ajuda a colocar o debate onde ele tem que estar. Uma outra coisa, explica para a gente o que é o cadastro ambiental rural, por que ele não anda, não está pronto, é a dificuldade com os estados, com os municípios, e por que ele é importante, Agostinho? Rodrigo Agostinho. O Código Florestal, que foi aprovado em 2012, ele inovou com a criação de um instrumento para regularização ambiental das propriedades. Cada proprietário rural do Brasil, a gente está falando aí de pelo menos quase 7 milhões de propriedades no Brasil, devem fazer o seu cadastro. E no seu cadastro declarar, olha, eu tenho aqui minha propriedade, eu tenho uma nascente, eu tenho um rio, eu tenho uma área protegida aqui, eu tenho... a minha reserva legal fica aqui. E esse cadastro ele é para fins de regularização ambiental. Como no Brasil a gente tem um problema fundiário enorme, né? Muitas pessoas não têm documento da sua própria terra, as pessoas têm utilizado o cadastro com finalidade fundiária. Para falar assim, eu tenho um título aqui, a terra é minha. E muita gente se aproveitou dessa história e saiu cadastrando terra por aí. Nós pegamos, ano passado, milhões, quando a gente entrou no IBAMA, a gente detectou milhões e milhões de hectares de terra pública no Brasil cadastrado no nome de terceiros. O cara chegava lá no Parque Nacional do Itatiaia e declarava, essa área é minha. Chegava lá no Parque Nacional na Amazônia e declarava que aquela terra pertencia a ele. E o cadastro não é para essa finalidade. O que a gente percebeu é muita grilagem de terra, tentando grilar terra, utilizando os dados do cadastro ambiental. Nós estamos numa fase agora de moralização disso. Quem está à frente do cadastro ambiental rural hoje é o Ministério da Gestão e Inovação. O Serviço Florestal Brasileiro foi o responsável pela implementação dele no passado. No governo passado, ele ficou sob responsabilidade do Ministério da Agricultura. E quem faz a validação dos dados de cada propriedade são os estados. Então, é muito importante que os estados passem esse cadastro a limpo. Visitem as propriedades, façam um trabalho de extensão, avaliem se o cadastro está correto, se é realmente aquela área cadastrada pertence àquele cidadão que está ali, que de fato esses cadastros sejam validados. Isso está. Os municípios têm algum papel nisso? Os estados podem ajudar com assistência técnica. Na época de implementação do cadastro, por exemplo, eu coloquei os servidores da prefeitura onde eu atuava para ajudar a fazer os cadastros, porque tem muita gente simples. O Brasil, ao mesmo tempo que você tem a grande propriedade, que pode contratar uma empresa de consultoria, um agrimensor, um topógrafo para fazer aquele trabalho, você tem um pequeno. A maior parte das propriedades rurais no Brasil são de pequenos. E essas pessoas, de fato, precisam de ajuda e as prefeituras podem ajudar muito nisso, nesse trabalho de fazer a regularização ambiental das propriedades. Isso é um trabalho importantíssimo e que a gente vê que em alguns estados tem dado certo. Porque dá um mapa de como as coisas estão, até para poder formular a política pública, né? Eu não tenho dúvida, a maior parte dos agricultores no Brasil quer estar tudo em dia, quer estar com o seu documento, tudo em dia regularizado. As pessoas não querem viver no mundo de faz de conta. Pedir licença para você um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Olá, o Notícia está de volta com o Rodrigo Agostinho, o presidente do IBAMA. Agostinho, eu queria falar de um evento que aconteceu em Nova York nessa semana, que o governador Helder Barbalho, do Pará, e você comentou isso comigo antes da gente fazer a entrevista, eu acho importante você explicar o que é, ele conseguiu levantar $1 bilhão para manter a floresta amazônica em pé. O que é essa iniciativa e por que ela é importante? Uma das coisas que mais se discute no mundo é o chamado mercado de carbono. Da onde surge essa história? Todos os anos a ONU faz as reuniões para poder discutir a mudança climática. As reuniões são as chamadas COPs, as Conferências das Partes. Esse ano vai ser no Azerbaijão, ano que vem vai ser no Brasil. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, 2/3 da Amazônia estão no Brasil.
E dentro da Amazônia, a gente tem 60 milhões de hectares já de áreas desmatadas. Toda vez que você planta uma floresta, essa floresta, na hora que cresce, ela absorve o gás carbônico que está na atmosfera. É uma tecnologia que a natureza mesmo nos dá de presente, né? A fotossíntese. Tira o CO2 da atmosfera e transforma isso em madeira. E então, o que a gente percebeu é que, de fato, existe uma possibilidade muito grande dos grandes emissores de gases de efeito estufa poder compensar essas emissões plantando árvore ou protegendo as árvores de ambientes tropicais, como é o caso específico do Brasil, da Colômbia, Venezuela, Bolívia, né, países que têm suas florestas tropicais, né? Isso pode acontecer no Brasil, mas pode acontecer na Indonésia, no Congo, na Malásia, países que têm estoques de floresta. O governador do Pará fez um grande leilão internacional e conseguiu atrair as atenções de um conjunto muito grande de investidores para colocar recursos, tanto para manter florestas no Pará, quanto também para restaurar áreas que foram desmatadas ilegalmente. As duas coisas, serve para a floresta que já está de pé e serve para recuperar a floresta. E a recuperação gera mais efeitos de descarbonização ainda. Sim, porque você pega uma área que não tem mais nada, né, onde você tem ali só capim, e você transforma numa floresta. E a floresta vai estar absorvendo toneladas e toneladas de carbono. Outros estados estão indo nessa mesma direção. Rondônia já está preparando o seu leilão, a gente sabe aí de vários estados que estão caminhando nessa mesma direção, porque é uma grande oportunidade. Uma oportunidade para o planeta reduzir a quantidade de gás carbônico na atmosfera e uma oportunidade para o Brasil, obviamente, de manter floresta em pé. E aí desculpe, perdão, conclui. Não, é uma oportunidade para o Brasil valorizar aquilo que a gente tem, que são os nossos ambientes naturais. A gente sempre quis que alguém pagasse para a gente manter floresta em pé, né? Quantos proprietários rurais a gente não escuta dizendo, fala assim, pô, mas ninguém me paga para eu manter minha reserva legal, né? Então, a gente passa a ter uma oportunidade para o nosso território, mas isso também precisa ser feito de forma muito transparente e dentro da legalidade. Porque você está dando uma terra para uma empresa privada, não é isso? Para ela manter a floresta de pé, ou não? Não, a gente não tem a transferência da propriedade. A gente assume um dever de fazer esses projetos. E na restauração, a gente pode gerar um monte de emprego. A pessoa que vai colher a semente, a pessoa que vai plantar, produzir a muda, a pessoa que vai plantar, a pessoa que vai cuidar, a pessoa que vai manejar aquela área, né? Então, todo mundo sai ganhando, né? Ganha-ganha. A gente tem uma oportunidade agora também de regulamentar esse mercado aqui dentro do Brasil, que é um projeto que tramita no Congresso Nacional do mercado de carbono regulado, mercado interno, né? Independente desse mercado voluntário internacional, né? Que o Pará agora é um dos grandes beneficiados dele. Os interessados foram as empresas privadas. As empresas privadas, elas não vão comprar terra no Brasil, elas vão financiar a conservação de áreas aqui no Brasil. A gente teve agora recentemente, inclusive, uma pessoa que estava fraudando esse modelo, né, grilando terra pública, ou seja, se apropriando de terra pública e vendendo esses créditos lá fora e vendendo, inclusive, para empresas brasileiras. A Polícia Federal conseguiu chegar nessa pessoa e responsabilizar ela. Mas é um mercado que, de fato, interessa muito ao Brasil. E grandes empresas brasileiras, você acha que teriam interesse em participar disso? Eu não tenho dúvida. Muitas já estão fazendo esses projetos. A gente já tem grandes projetos de conservação no Brasil mantidos por essas empresas. Você foi prefeito, Rodrigo, você sabe que o aspecto fiscal ele pesa na administração pública. Tem todo um debate na imprensa sobre as contas públicas e tal. Aí veio o ministro do Supremo, Flávio Dino, e tomou uma decisão de recursos usados para as queimadas, não entram na nova regra fiscal, no arcabouço, e argumentando que era importante abrir espaço fiscal para se tomar essas medidas. A tua experiência de prefeito, de deputado, explica para a nossa audiência por que é importante uma decisão desse tipo. Numa crise, tudo aquilo que estava planejado, muitas vezes é colocado em xeque. Há mais de 20 anos que os climatologistas diziam que o sul do Brasil iria ser impactado com grandes chuvas, mas você nunca sabe quando vai ser a próxima, né? Quando, de fato, a gente vai ter uma grande enchente. E, nessas horas, todo mundo acaba precisando de um recurso extraordinário. O Rio Grande do Sul, as regiões inteiras estão sendo reconstruídas. E, se você ficar preso àquele planejamento orçamentário anual, você simplesmente não faz o que precisa ser feito. Nesse caso, agora, dos incêndios, da mesma forma. A gente sabia que ia ser um ano quente, sabia que ia ser um ano seco,
fizemos uma série de medidas, fizemos uma série de contratações, mas a hora que vem a crise, se você não tiver um recurso extra para contratar uma aeronave, contratar mais gente, né, poder se deslocar no território, você acaba não fazendo o que precisa ser feito. Então, de fato, a gente tem esse grande desafio, a gente vai ter que priorizar muito a gestão do risco do que a gestão dos próprios eventos, dos próprios desastres em si, porque a tendência é que esses episódios se tornem cada vez mais frequentes. Que com grandes chuvas a gente tem enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, que a gente tenha, por exemplo, problemas ligados a essas grandes secas, a esses grandes incêndios. Isso não está acontecendo só no Brasil. Então, a ideia de que você, no dia a dia, nas rotinas, você seja muito responsável do ponto de vista de como utilizar o dinheiro público, estamos todos de acordo. Mas numa situação extrema, onde a população precisa ser atendida, não faz sentido você não ir além. E eu acho que a medida do ministro Dino vai nessa direção. Ô Rodrigo, a Marina, na entrevista, ela falou que conversou com o Lula e que o Lula, inspirado no CONSEA, ia criar o CONSEC, né? O CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e se criaria um CONSEC, Conselho Nacional de Segurança e Emergência Climática, desses móveis. O que você acha dessa ideia? Como é que está esse debate no governo, no que isso afetaria o IBAMA, para o bem e para o mal? Enfim, pegaria alguma missão que está hoje com o IBAMA? Eu entendo que não. Eu entendo que as melhores políticas públicas que a gente tem no Brasil foram construídas de forma participativa. Você criar um conselho onde você leva para lá os municípios, os estados, o Distrito Federal, o governo federal, leva a sociedade, leva os pesquisadores para juntos debater e encontrar caminhos, eu acho que é essencial. O governo está fazendo um esforço muito grande agora de elaborar o Plano Clima. Reuniões estão sendo feitas em todos os estados para se discutir ações de adaptação e mitigação, como é que as cidades vão se adaptar a essa nova realidade, como é que a agricultura vai se adaptar, como é que a indústria brasileira vai se adaptar, como é que a gente vai poder avançar nesse debate, mas você ter uma estrutura permanente que, mesmo nos momentos fora da crise, discuta uma política pública mais robusta, eu acho essencial. Então, eu acho que isso não concorre com nenhuma política pública que a gente tem, pelo contrário, na agenda climática a gente está apenas começando. O Brasil sempre teve grandes pesquisadores, a gente tem nomes como o próprio Paulo Artacho, que é o pesquisador brasileiro mais citado hoje no mundo, o professor Carlos Nobre, a gente tem grandes climatologistas, até uma Krug, que são reconhecidos no mundo inteiro pelo trabalho que fizeram relacionados à mudança climática. Mas esse trabalho científico precisa se transformar em política pública e é uma oportunidade com a criação desse conselho. Eu me lembro que no ano passado você já fazia alguns alertas sobre a questão da seca, o El Niño, e que esse fenômeno ia criar, ter efeitos mais gravosos, né, mais graves para o Brasil nesse ano. Há especialistas dizendo que a gente pode ter um estresse hídrico em 2025 e 2026, porque os reservatórios estão baixando numa velocidade grande e tal. Como é que você vê isso? Podemos ter aí uma crise hídrica na sequência dessas coisas das queimadas em 2025? Claro que vai depender do regime de chuvas agora, que vai começar a partir de outubro, da intensidade dele, mas como é que você tem avaliado essa questão para os próximos 2 anos? O Brasil ele é muito plural, então tem algumas regiões que já estão nessa crise hídrica agora. Então, você pega toda a margem direita da bacia amazônica, os rios estão no mais baixo nível já visto em toda a história. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Muitas cidades que dependem de água de rios, no interior de São Paulo, interior de Minas, interior aqui de Goiás, estão sofrendo com falta d'água agora, ou seja, já é algo real nesse exato momento. Eu estava acompanhando o combate ao incêndio florestal no interior do Mato Grosso e a gente chegou numa cidade com o caminhão-tanque cheio de água para combater o incêndio e todo mundo falou assim, não, por favor, me dê a água que nós não temos água para consumo humano aqui na cidade. Então, isso de fato está acontecendo. Agora, o Brasil também tem uma outra particularidade. O Brasil se desenvolveu muito com a energia dos rios, com a hidroeletricidade. E a gente não pode viver sempre com essa dependência. A maior parte dos grandes reservatórios brasileiros está num nível baixo já.
muitas termoelétricas já foram ligadas, né? Então, isso também é um risco. O ano passado a gente teve uma crise, essa crise se prolongou, os reservatórios não tiveram a recuperação que deveria, né? E aí grandes áreas de manancial estão sofrendo e algumas áreas onde a geração de energia é por meio da força dos rios também vão sofrer. Então, de fato, tem uma crise aí que deve se prolongar além do período de seca. Ô, Rodrigo, para a gente encerrar a entrevista, o Lula na ONU falou em descarbonizar a economia, que tem que ter uma menor dependência dos combustíveis fósseis. Tem um debate no Brasil sobre explorar petróleo, extrair petróleo na margem equatorial, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, na parte norte do país, e nordeste ali. Como é que o IBAMA está tratando essa questão? Vocês vão permitir essa exploração? Se permitir, será em quais condições? Como que esse debate foi travado? Por que houve? A Petrobras diz que é importante para recuperar reservas. Eu queria uma avaliação sua geral sobre esse tema. O IBAMA ele é o responsável pelo licenciamento em alto mar. Então, as operações de petróleo e gás que são feitas no ambiente marinho, todas elas têm licença do IBAMA. Então, todas as plataformas existentes, todas as estruturas que tem no mar hoje, a Bacia de Campos, a Bacia de Santos, toda a bacia ali do sul do país, tudo isso é licenciado hoje pelo IBAMA. O IBAMA faz toda uma avaliação do impacto ambiental, avalia se existe uma estrutura para poder atender um eventual incidente, um eventual acidente, e emite as licenças. Esse ano mesmo, a gente emitiu várias licenças para a Petrobras. O ano passado estava em análise um pedido de licença para a exploração de petróleo na costa do Amapá, e o entendimento da equipe naquele momento é de que ali não tinha estrutura suficiente para, se tivesse um eventual acidente, de se fazer o atendimento. O IBAMA ele não faz a avaliação da política energética brasileira, e as pessoas acabam confundindo. As pessoas acham que o IBAMA é ele que decide se o Brasil vai queimar mais petróleo ou menos petróleo, se vai queimar carvão, se vai queimar gás, se vai gerar energia eólica ou energia termonuclear, por exemplo. O IBAMA ele olha para os empreendimentos um a um e avalia os riscos e os impactos ambientais de cada empreendimento. Ou seja, naquele caso concreto, o objetivo deles de atuar ali, caso houvesse um acidente, não tinha uma estrutura própria perto para agir rapidamente. Foi por isso? Esse foi o motivo do indeferimento do licenciamento no ano passado. A proposta da Petrobras era de, num eventual acidente, utilizar uma estrutura localizada em Belém, a 870 quilômetros da área de exploração, da área de perfuração. A equipe do IBAMA entendeu, pela inviabilidade disso, indeferiu o pedido, ou seja, não autorizou o ano passado. As equipes estão dialogando. A empresa brasileira que tem o maior número de licenças ambientais é a própria Petrobras. A Petrobras sabe fazer. Isso não tira o debate da sociedade discutir se aquela região deve ou não ter exploração de petróleo. Não é tarefa do IBAMA isso. O IBAMA é se decidir fazer como pode fazer. Mas isso não é, de fato, não é tarefa para o IBAMA. Tá. Eu não tenho dúvida que o mundo inteiro tem que fazer a transição energética. O mundo inteiro vai ter que virar essa chave rapidamente. O mundo está numa situação muito delicada. Mas não é o IBAMA que faz esse tipo de decisão. Não é onde vai ter petróleo, não vai ter petróleo, se o Brasil vai continuar produzindo petróleo. Não é uma decisão que cabe ao IBAMA. O IBAMA vai olhar, obviamente, as condições de cada empreendimento. Para vários empreendimentos da Petrobras esse ano foram emitidas licenças. Mas o tempo todo o IBAMA também diz não para muita gente. Ou seja, com rigor na segurança, podem ser aprovados. Esse é um debate que continua. A Petrobras tem apresentado novos estudos para o IBAMA e a equipe técnica está fazendo análise. O que eu posso dizer é que, de fato, a Petrobras está concordando com a ideia de montar uma estrutura mais próxima e isso vai ser analisado pela equipe de licenciadores do próprio IBAMA, enfim. E, enfim, é uma avaliação que ela é técnica, não é uma avaliação política e não é uma avaliação da política energética brasileira. Para isso existe o Conselho Nacional de Política Energética, existe toda uma política pública que decide isso. Rodrigo Agostinho, obrigado pela sua entrevista, muito boa, muito esclarecedora. Boa sorte lá no seu trabalho. Eu que agradeço. É um grande prazer falar com você. Valeu, boa noite. Pessoal, obrigado pela audiência, boa noite, um abraço, até a próxima.